Olá, pessoal, boa noite. Aqui é Paula Daê para mais um talk show Boas Impressões. Hoje com o assunto, como vocês viram, Aurélio Araújo. hoje com Aurélio Araújo, analista de sistemas formado pela Universidade Federal de São Carlos em 1986, iniciou vida profissional na empresa DigiRede, que era fornecedora de sistemas para bancos. Na sequência, teve uma passagem pelo CPQD da Telebrás em Campinas, desenvolvendo software para a central telefônica. Em 1996, retornou para trabalhar com bancos em um projeto de processamento de cheques por imagem no Unibanco. Finalizando a participação neste projeto, começou o desenvolvimento do sistema Arquivo Vivo para consolidar o know-how adquirido, formatando um produto que permitisse aos clientes a digitalização e a consulta dos documentos via web. Desde então atende empresas de diversos setores de negócios, além de bancos, empresas de transporte, indústrias, hospitais, alimentos. Ok, pessoal, então esse é o nosso convidado de hoje, Aurélio Araújo, falando sobre gerenciamento eletrônico de documentos. Tá? E, como sempre, o nosso amigo professor e mestre José Pires de Araújo Júnior é que vai fazer as honras da cerimônia, né? Sempre com os seus parceiros aqui, João Leodônio e Robson de Carvalho. Tendo dito isso, eu volto aqui para o backstage e vou ficar aqui no suporte, hein, pessoal? Qualquer coisa, me chame. É com você, Pires. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada, sei lá que horas que você está nos vendo, mas bem-vindo ao nosso que hoje é um assunto muito doido, cara. Sinceramente, eu acho esse assunto muito doido. Porque eu convivi com essa história lá no início, não tão no início assim também, né? Mas lá no início, quando começaram a se falar sobre digitalização de documentação. E agora nós vamos conversar com o homem que faz isso, né? Que é um cara que a gente vai entender essa história, como é que isso acontece. Cada vez mais a gente usa isso. Talvez vocês não saibam, mas igrejas usam muito isso, digitalização de documentos, né? Eles estão usando bastante. Minha esposa, que é pesquisadora de genealogia, ela tem acesso a diversos microfilmes e imagens, né? Enfim. Então nós vamos conversar. Mas antes de falar direto com a Aurélia, eu vou pedir para o João e para o Robson abrirem os trabalhos. Por favor. Boa noite a todos. Agradecer a todos que estão nos assistindo agora ao vivo, aqueles que vão assistir o programa gravado. Agradecer mais uma vez a companhia professor, mestre, meu amigo José Pires, Robson de Carvalho e o Paulo sempre na retaguarda aí dando esse suporte para a gente. E hoje falando de um assunto extremamente relevante, atual e importante, que é o gerenciamento eletrônico de documentos, com Aurélio Araújo. Creio que vai ser um grande programa. Seja bem-vindo, Aurélio. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Aurélio. Obrigado por estar com a gente aí, pelo seu tempo. Professor Pires, João e Paulo, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois. Eu estou muito entusiasmado com esse assunto. Vou perguntar muito, Aurélio. Se prepara aí. Obrigado, boa noite a todos. Vamos em frente. E vamos conversar com o Aurélio, né? Porque, afinal de contas, nós trouxemos o homem aqui para entender do treco. Afinal de contas, Aurélio, o que é essa história? Conta um pouquinho para a gente dessa história de digitalização de documentos. É com você. Aurélio, você está com o microfone desligado. O microfone está fechado. Agora e agora? Parece que está legal. Agora sim. Agora sim. Não sei como fechou. Agora está ok. A digitalização de documento, na realidade, é você ter o acesso rápido à informação que está no documento. Né? Porque quando você tem o documento em papel, muitas vezes ele está distante de você. Né?
E aí, quando você precisa de uma informação que está nele, muitas vezes você acaba desistindo. Então, o que eu coloco para os meus clientes é o seguinte, é a consulta rápida à informação, né? Então, esse é o benefício, é o grande benefício da digitalização de documento, tá? Então, respondendo essa sua pergunta, eu vou no benefício que eu mais vendo. Então, se você pensar, antes de você digitalizar um documento, você tinha lá equipes dentro de uma sala pesquisando documentos. Então, você tinha lá você tinha a necessidade de ter um comprovante de entrega, você tinha lá 5, 6 pessoas procurando aquilo, né? Agora, quando você digitaliza isso e joga para a internet, o próprio cliente, ele entra lá, ele digita um código, ele já vê o documento que ele está querendo. Então, a digitalizar documento é isso, é botar ele na sua cara o mais rápido possível. É botar o papel para você... O Robson está se coçando para perguntar ali. Deixa o Robson perguntar. Pode perguntar, Robson. Aurélio, eu trabalho na área gráfica, na área de impressão, e alguns dos meus clientes têm que fazer a gestão de documento deles. Às vezes é uma informação sensível ou é algo que tem um caráter dinâmico, está sempre sendo atualizado, mudado de versão. Com o gerenciamento eletrônico do documento, eu consigo ter algo que possa ser compartilhado e editado por várias pessoas, eventualmente de forma simultânea e colaborativa. É possível isso? Olha, eu costumo separar, tá? Tanto que eu não coloco a parte de edição no arquivo vivo. Eu coloco no arquivo vivo a parte de publicação, porque a preocupação da gestão é justamente você ter uma publicação segura dela, né? Então, você falou, você tem documentos que são sigilosos, né? Então, esse é minha preocupação. Quando eu faço um projeto de gestão de documento, a gente levanta os tipos documentais e para cada tipo documental a gente pergunta assim, qual é o impacto causado se a informação que está nesse documento se tornar pública, né? Isso aí para a gente poder dar o valor com relação a sigilo, né? Então, eu separo a edição da publicação. Se você tem hoje ferramentas que você, o OneDrive, Google Drive, você produz o documento, esse é um ambiente de produção. Quando você está produzindo um documento, você naturalmente já está num contexto restrito, de só das pessoas que estão envolvidas nele. Então, a informação que está ali, ela já está sob sigilo, não é verdade? Você está produzindo um documento de um projeto seu, você está envolvido com pessoas que sabem daquele assunto, né? Então, naturalmente, ele já está protegido. A minha preocupação é a sequência. Uma vez que esse projeto for finalizado, eu vou tornar ele público. Então, aí eu pergunto para você, quem pode ver esse documento? Entendeu? Então, imagina que você fez um projeto de engenharia, onde dali você vai ganhar royalty em cima daquele projeto. A equipe que estava projetando, né, 5, 6 engenheiros ali, um gerente, um diretor, eles estavam já politicamente com permissão de enxergar aquilo, né? Agora, uma vez que você finalizou aquele projeto, você vai mandar esse projeto para um terceiro fabricar uma peça, você vai mandar esse projeto para manutenção, você vai jogar esse projeto no chão da fábrica para uma fabricação, essa informação ela vai se espalhar. Só que, você ganha royalty naquilo, não é verdade? Se você jogar isso para um terceiro fazer a fabricação da peça e ele vender aquilo como se fosse dele. Então, essa é a minha preocupação, é a publicação. Não é a fabricação, a elaboração, porque eu acho que a elaboração ela já está num ambiente seguro. João. Entendi. Gostei da tua observação aí. Quando você passa para terceiros, realmente é fato. Exatamente. Você perde você pode perder o domínio dele, né? Perde totalmente. Você tem que segurar isso judicialmente, porque você vai lá no INPI, registra o seu projeto, e quando você passa para terceiro, você põe lá uma senha, lá num PDF, mas o cara pode jogar isso para quem quiser, entendeu? E aí você vai ficar no prejuízo. O pessoal de P&D realmente tem uma preocupação muito grande com relação a isso aí, né? Que são as patentes, né?
Então, tem gente que me liga aqui e fala, pô, eu trabalho com PD, como é que eu faço para proteger meu documento, né? Aí eu falo, olha, no arquivo vivo você tem regras de compartilhamento, a pessoa para acessar vai ser rastreada, você pode bloquear ela, você tem relatórios, né? Então... Muito bom, gostei. Interessante. Tá. Aurélio, vamos lá. Você falou do maior benefício que você vende para os seus clientes, que é a informação rápida, que antes você tinha, como você explicou, todo aquele processo de você buscar fisicamente no documento, né? Perda de tempo, arquivos intermináveis, enfim. Só que você, no primeiro momento, quem demanda esse trabalho, essa expertise de vocês, ele se livra desse problema, empurra para você, você trata o documento dele, devolve a informação para ele, e aí você fica com o problema do espaço, né? Conta aí para a gente, parece que tem um decreto aí que já permite o descarte, não sei se de todos os documentos, mas de alguma parte dos documentos. Conta para a gente aí como é que funciona isso na prática, se ainda vamos viver com galpões intermináveis de papel ou não, já essa realidade já mudou um pouco. Eu acho que essa questão a questão do decreto, ele trouxe uma vantagem, assim, no sentido do descarte, tá? Mas, assim, tipo, acho que em 2012, mais ou menos, a Dilma, ela assinou um decreto que dava legalidade para o papel, para o documento digitalizado, colocava lá os requisitos técnicos para dar legalidade. Mas ela não autorizou o descarte do papel, porque ela alegou que não existia procedimento, não existia uma lei que dava um procedimento para o processo da digitalização, né? Então, por exemplo, o CONARC, ele tem lá uma norma de digitalização que ele detalha, você tem que fazer 2 imagens, você tem que fazer 300 dpi, então ele dá um requisito técnico, e aquilo, o CONARC, ele define aquilo para documentos públicos, né? Então, aquilo, faltava um processo que fosse balizado por uma lei para poder autorizar o descarte. E então, em 2020, o Moro com o Bolsonaro, eles fizeram um decreto onde eles resolveram esse problema, dizendo assim, olha, se você mostrar como fez, for um processo que for rastreável, tiver auditabilidade e tal, você pode descartar. Então, existe esse decreto. Eu sei que tem alguns órgãos públicos, efetivamente, que estão fazendo isso daí. Eu implementei no Arquivo Vivo os requisitos do decreto, com a certificação digital, mas eu, efetivamente, ainda não vendi nenhuma. Eu passei propostas. Mas o que acontece? Papel, ele tem uma certa, assim... Eu não quero simplificar, mas a gente pode trocar aqui uma ideia, né? Veja essa questão do voto impresso. A pessoa fala assim, pô, eu quero ver lá o papel, né? Pô, como se o papel fosse, né? Então, o papel, ele tem uma certa pegada cultural, tá? Ele tem uma pegada cultural e ele tem também, assim, se ocorre uma judicialização, o juiz vai lá, contrata um perito, e o perito, ele vai lá, ele analisa que o papel não foi alterado, não sofreu adulteração, não teve problema de integridade, e também ele consegue conferir a assinatura de tal forma que ele fala assim, pô, foi o Pires que assinou aqui e o Pires não consegue negar, né? Então, ele tem essa coisa. E o papel, ele tem essa coisa cultural. Então, jogar fora um papel para uma empresa, imagina, vai jogar fora, você fez um acordo com a Receita e você vai jogar fora os comprovantes de pagamento, né? Então, a Receita, ela normatiza aquele papel. Então, você tem que fazer uma consulta para ela, né? Não basta o decreto lá do Moro, não. Tem que fazer uma consulta. Se você tem um papel aqui que é do Banco Central, o Banco Central já normatiza, já permite descartar. Mas você tem que fazer uma consulta oficial, registrar mesmo, ó, consultei e o cara autorizou. Então, eu acho que vai chegar um momento, juntamente com esse decreto, vai chegar um momento que esses órgãos que normatizam cada um dos documentos, eles vão começar a autorizar o descarte.
Mas enquanto eles não autorizarem, assim, o cara vai lá e bota a assinatura dele lá autorizando, eu acho que ninguém vai jogar fora o papel ainda não. Talvez a minha nem, ideia. Eu também acho que não. talvez nem depois da autorização, né? Eu acho que muitos ainda vão preservar, né? Por questões culturais ou outras aí, né? Também. Eu sempre falo assim, olha, eu sempre falo assim, eu implementei, né? Eu investi no meu sistema, não vendi nada até agora, estou no prejuízo com isso daí. Mas eu falo assim, olha, cara, você quer jogar o papel fora? O decreto ele vai te dar um embasamento. Agora, espera, talvez um pouco, por quê? A justiça nossa, ela é lenta, a nossa justiça é lenta. Quando eu comecei com digitalização, por exemplo, eu chegava, vamos supor, 2014, o cara me pegava e pedia um documento que era de 2004, que a gente tinha digitalizado em 2004. Então eram 10 anos, eram 8 anos. Agora, semana passada mesmo me pediram um documento que era de 2017 e não passa de 4 anos mais. Então a justiça ela é lenta, mas ela deu uma acelerada. Então se você tem um documento lá que tem 5 anos, você já pode começar a considerar passar o decreto e descartar ele. Eu acho que a possibilidade de ter uma consulta em cima dele vai minimizar, né? Vai minimizar. Documentos contábeis, eles têm um prazo de 5 anos, né, para você guardar. Com exceção do que nós estamos falando de documentação trabalhista, né? Documentação trabalhista é mais enrolado. O cara quer que você tenha isso ad eterno. O trabalhista é complicado. Os documentos conta, principalmente o antigo. É bem complicado. Com a aposentadoria. Sim, exatamente. O hospital também, viu? O Pires, o hospital também. O meu primeiro cliente mesmo de digitalização que perdurou, né? Porque eu penei muito no começo. O meu primeiro cliente que perdurou mesmo foi o HC de Ribeirão Preto. E eles digitalizavam lá comigo só o arquivo morto, o arquivo das pessoas que tinham falecido, né? Morto mesmo, né? Morto mesmo, o que faleceu, né? Aí eu falava, mas por que você não digitaliza o resto? Eu perguntei para um médico lá, que era do Conselho de Gestão Documental lá, né? Ele falou, olha, uma pessoa viva, ela pode ter tomado um remédio quando ela tinha 15 anos, e daqui 40 anos o pessoal descobriu que esse remédio fazia mal para o coração. Aí o cara chega lá com 50, 60 anos, ele está com um problema no coração, aí você vai consultar o prontuário do cara, você vai ler lá, olha, ele tomou esse remédio aqui. Agora, se você digitalizar aquilo e perder aquela informação, ou a digitalização não ficar legível, você pode perder uma informação que é importante para a vida do cara, né? Então, foi uma colocação que ele fez, muito bem feita, mas que na realidade de hoje você pode digitalizar uma imagem com 300, 400 dpi, colorido, né? A imagem vai ficar grande, mas tem espaço de sobra na internet para você guardar isso. Então, para a realidade de hoje, eu acho que esse argumento já não valeria mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Pires. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Aurélio. Posso fazer? Vamos lá, Paulo. Vamos lá, claro. Oi, Aurélio, é o seguinte. Bom, eu trabalho com impressão de segurança. Cheguei a escrever um livro, inclusive, sobre isso. E a minha preocupação, e também em 2004, de 2001 a 2004, eu trabalhei num projeto de GED na época, né? Gestão Eletrônica de Documentos. E uma das coisas que eu sempre achei muito complicado, muito complexo na gestão eletrônica de documentos, é a acreditação do documento digital, né? Ou seja, garantir que ele represente o documento original e garantir isso ao longo do tempo, depois de digitalizado, né? Depois de colocado no meio digital e depois de vários acessos. Me explica um pouco o quanto evoluiu, porque eu estou afastado do GED desde 2004, né? Então já vai fazer 20 anos. Me conta aí o que evoluiu nesses quase 20 anos, a questão da certificação digital do documento digitalizado. Olha, Paulo, é o seguinte,
a certificação digital é uma coisa que eu acho que é a grande saída para a questão da integridade e para você não poder negar a sua autoria, tá? Então, que é o papel, né? O papel é isso, como eu expliquei agora, né? O papel, a pessoa contrata um perito lá, ela tem ainda é bastante discutido isso, inclusive a questão da urna eletrônica deixou isso claro, né? O papel ainda é o grande esteio da credibilidade do digital. Mas a certificação digital, ó, ela ela foi criada em 2002, então agora ela vai fazer 20 anos. Eu nunca li uma notícia que falasse assim que o cara foi lá e violou a certificação digital. Às vezes você escuta aí alguma coisa no sentido de que o cara deu o cartão para outro, mas aí isso daí é o cara, não é a certificação. Né? Aí é cadeia de segurança, né? É cadeia de segurança. Aí, pô, se eu pego o meu certificado digital e dou para você e você assina, eu tenho que dizer que fui eu. Se eu te der a minha senha do Bitcoin, você fica com o meu dinheiro, né? Não adianta nada eu ter a certificação. Pois é. Isso não é o sistema que foi violado, é a cabeça do cara. Eu estou na fila, viu? Eu recebo a sua senha, não tenho problema, não. Pode mandar a sua senha do Bitcoin para mim, que eu fico com ela. Tá bom. Aí, o que acontece? A certificação digital, ela tem uma infraestrutura, tá? Que ela proporciona para você, o objetivo dessa infraestrutura é para você ir lá, provar que você é você, que você está vivo, e essa infraestrutura vai te dar um documento criptografado, onde só você sabe aquela senha, né? Aí, aquilo é aquela questão de você não negar que você é você, né? Você não pode mandar o seu filho lá, não. O cara ele só vai te dar aquele cartão se for você. Não pode mandar a sua esposa, não. Tem que ser você, entendeu? O cara chega lá na frente dele e prova que é você. É a prova de vida lá. Aí ele te dá esse cartão. Esse cartão tem a sua senha lá criptografada. Aí você vai assinar esse documento. Quando você assina esse documento, ele vai criar um envelope lá dentro, onde ele vai colocar a sua assinatura, como sendo o autor do documento. E aquele envelope lacra o documento. Se você pegar aquele documento eletrônico, alterar um bit dele, eu abro ele aqui, altero um bit, eu mostro isso para os clientes, e tentar abrir ele vai dizer assim, esse documento foi corrompido. Tá? Então, essas duas coisas já basta para comprovar que o documento é realmente o documento original. Só que você pode adicionar lá dentro ainda um carimbo de tempo, ligado ao relógio lá no Rio de Janeiro, que é o relógio nacional. Então, você fica com aquele documento mostrando que foi você que assinou, o documento está criptografado e registrado naquele horário. Então, cara, perfeito, isso é perfeito. A infraestrutura obrigou você a ir lá fisicamente, então você é você, o documento está criptografado de tal forma que se alguém alterar um bit que seja, ele já não vai abrir, e tem um carimbo de tempo lá, um relógio oficial, dizendo que hora que você assinou aqui. Então fechou, não precisa se preocupar com mais nada. O papel não é mais seguro do que isso daí. Inclusive, agora que você deu o exemplo da urna eletrônica como referente dessa discussão que recente teve, eu me lembro da entrevista do próprio criador da urna, que ele falou assim, não sei por que estão falando tanto de imprimir o voto, se era só dar uma assinatura digital, né? Só dar uma assinatura digital para cada eleitor e resolve esse problema, e a urna fica totalmente eletrônica, segura e auditável. Olha, nós estamos num processo hoje no Brasil, eu não quero sair do assunto do GED, mas vamos continuar no GED. Dali a pouco a Argentina, Colômbia, Chile vão estar votando pela internet e aqui a gente vai estar discutindo papel. É verdade, porque lá eles já estão discutindo a identidade digital. Aqui nós estamos... Quem está discutindo a identidade digital aqui é o judiciário, é o Banco Central, o governo. O governo nem sabe o que é isso. Então, mas nós precisamos resolver uma série de coisas mesmo. Nas notas fiscais nós temos, o SUS,
no auxílio emergencial, nós temos várias formas aí que o pessoal reconhece digitalmente a nossa presença, vamos dizer assim. E nem é certificado, né? O auxílio emergencial, por exemplo, ele não tem uma certificação digital, ele é por dupla conferência, né? Por mas dupla, né? nós precisamos ter uma identidade digital, né? Precisamos ter o nosso, né, uma coisa que prova que eu sou eu, né? Sim. Perfeito. Não, perfeito. Estou satisfeito com a resposta. É as chaves que a gente tem que ter, né? Agora, o Aurélio, o que eu noto é que, assim, as empresas, elas têm uma necessidade de tudo hoje você vai fazer nos órgãos públicos, tudo não, mas a grande maioria é digital. Aí criou-se a certificação digital. Você deve conhecer muito bem, até muito melhor que eu. Você tem que criar a certificação digital. E já estão falando que nós vamos ser obrigados, mesmo que você não seja dono de empresa, que todos nós aqui somos donos de empresa de alguma forma, mas a pessoa física vai ter que ter essa identidade, essa certificação digital. O que seria identidade digital? Como é que você enxerga isso? Você acha que a partir daí nós podemos ir para um voto pela internet, através da identidade digital? Não? Olha, eu acho que chegar ao voto ainda vai levar algum tempo, ainda pela questão da tecnologia, da segurança, né? Hoje tem muito problema de hacker e tal. A estrutura cliente-servidor, ela já não está atendendo mais, assim, com facilidade a questão da segurança, né? Tá vendo esses ransomware que eles entram na máquina, criptografam. Então, eu acho que essa tecnologia ainda tem que melhorar para a gente poder realmente botar o voto na web, né? Eu acho, na minha opinião. Agora, a questão da identidade digital, Pires, é verdade, cara, tem que ter. Porque aí todos os serviços do governo eu vou poder acessar pela internet, né? Você entendeu quando eu falei assim da infraestrutura de chave pública? Aonde eu vou lá, eu mostro que eu estou vivo, né? Imagina a quantidade de robô que tem dentro do Facebook. São pessoas que não existem, não é verdade? São robôs. Então, então essa possibilidade, se você está dentro de uma infraestrutura de chave pública da ICP Brasil, esse negócio de robô não existe, porque você é obrigado a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos, a ir lá e mostrar que você é você. Então, esse cartãozinho que você tem na mão, ele prova a sua vida. Então, todo cidadão tem que ter isso aí. Não significa que eles têm que pagar. Você não tem um RG? Você não tem um CPF? Sim. Não é verdade? É a mesma coisa, só que agora, hoje em dia, a sua vida está dentro da internet. Eu trabalho aqui da minha casa, eu passo o dia inteiro conectado, né? Você possivelmente também passa o dia inteiro conectado. Então, nós temos mais uma vida no virtual do que no real. Então, eu tenho que ter uma identidade. Isso daí não vai tirar minha liberdade, não. Eu tenho RG, CPF e eu sou livre. Isso daí, obviamente, vai ter um custo de governança. O governo vai ter que pagar isso aí para pessoas que não têm condição, e as pessoas que têm condição vão ter que comprar e acabou. Isso eu acho que você poderia muito bem ter isso daí no RG, né? Nosso RG não tinha mais que ser papel. Tem uma carteirinha, como tem os conselhos regionais e tal, com o seu chip ali, né? Seu chip dando todas as informações. Isso que você falou é a questão. Digital, né? Essa que você falou quem é o órgão que vai ter a sua informação, né? Exatamente. Mas aí seria a Receita Federal, alguma coisa assim. O Robson, você quer fazer pergunta? Paulo, você está desligado. Desculpe, eu estava sem áudio aqui, mas existe desde 2008 uma discussão sobre o RIC, né, sobre o Registro de Identidade, né, Civil, né, que, aliás, já mudou de nome várias vezes e ainda se discute muito isso. E ele é baseado na certificação digital, né, no ICP Brasil, exatamente nesse órgão que o Aurélio está se referindo. Isso está desde 2008, quando eu trabalhava com certificado, com impressão de segurança na Thomas Gregg, já se falava muito nisso, e inclusive era uma carteirinha de papel com QR Code ou então com um chip, né? Um chip, assim como é um cartão de crédito hoje.
Mas você acha que isso Diga lá. está andando, Aurélio? Você acha que isso está andando? Você acha que vamos caminhar? Olha, eu li Tivemos recentemente que houve um acerto aí do ministro Barroso com o presidente do Banco Central, houve uma reunião onde eles estavam discutindo isso daí. E certamente vai ser obrigado a andar isso para frente. Existem países onde já estão bem avançados. Sim. Eu acho que na América Latina, a Colômbia e o Chile estão mais avançados do que nós. Então, isso daí vai ter que andar. Mas eu acho que de todos os serviços públicos, o que está mais avançado na certificação digital é o próprio pleito eleitoral, porque nós já temos a identificação por biometria de 150 milhões de eleitores, né? 150 milhões de pessoas dos 210 milhões de habitantes desse país já estão certificados digitalmente, né? Você sabe que isso tudo é tudo um contexto que a gente tem que ler muitas notícias, eu leio muitas notícias, mas a gente tem que refletir também para tentar entender, porque existe uma certa complexidade nisso daí. Você sabe qual é a complexidade disso tudo? É onde vão ficar os meus dados. Então, se eu tenho que ir lá jogar os meus dados na Justiça Eleitoral, eu tenho que jogar meus dados no Banco Central. Pô, o Banco Central não é nada meu, não paga imposto para ele. Se eu não quiser deixar dinheiro no banco, eu não deixo. Então, o Banco Central não é governo. Quem é governo é a Receita Federal. E o eleitoral também não tem nada que ter meus dados lá, porque eu só vou dar meu voto lá, né? Secreto ainda. Então, os seus dados, ele tem que ficar num lugar seguro. Sim. Né? Porque as pessoas, elas querem o seu dado. Um dado completo seu, Paulo, ele vale aí R$5 no mercado, entendeu? Então as pessoas, elas querem esse dado, né? Principalmente para os meus credores, deve valer elas querem clonar o seu cartão de crédito, elas querem, né? Então você tem que tomar muito cuidado, essa questão do dado pessoal. Entendeu? É verdade. Então não pode ficar assim, tem que ter um órgão. Robson. Olha, você falou do ransomware e me ocorreu, eu vou lhe perguntar como leigo, tá? Como é a segurança, como é feita a segurança dessa informação eletrônica? Tudo bem, você fez a captura da informação, você transformou, suponhamos que a minha empresa, você transformou tudo que eu tinha lá impresso e documentado, você transformou em documento eletrônico. Como funciona a segurança disso? Eu preciso ter muitos níveis de barreiras ou simplesmente eu guardo isso num lugar onde não há ponto de acesso de rede? Olha, Aurélio, permite complementar a pergunta do Robson. E a lei, a LGPD normatiza alguma coisa disso? Tem alguma coisa voltada para a digitalização? Só complementando a dúvida. Olha, com relação a documento, esse sistema, né? Então eu digo assim, tem segurança sistêmica, né? Quando você vai lá, e você lê um documento e você criptografa aquelas informações, você está atribuindo a ele uma segurança sistêmica, né? Se alguém vai alcançar aquela informação que está naquele banco de dados e conseguir extrair a informação que está criptografada, significa que o seu sistema não é bom. A sua criptografia não é boa. Você usou uma criptografia que o algoritmo era em fonte aberta, público, o cara foi lá e ele conseguiu, né, ficou chutando umas senhas lá e ele conseguiu abrir. Então, sistemicamente, o seu sistema não é bom, né? Então, essa é a questão da segurança sistêmica. Agora, a segurança de rede, com relação a você pegar um documento e deixar ele numa situação mais pública, com um sistema que está mais acessível ao público, com menos barreiras, né? É porque aquela informação não é tão sigilosa para você. Porque se você quer realmente manter ela dentro da sua empresa, numa situação de restrição total, você tem que botar o servidor lá dentro. Até eu digo assim, o arquivo em si, se ele tiver criptografado, com uma criptografia
robusta, que você vai lá e audita isso de tempos em tempos, contrata a empresa para tentar quebrar, né? Você pode até deixar ela num storage em nuvem, né? Desde que também você botar um arquivo em storage em nuvem, por exemplo, eu coloco meus arquivos muito na Google Cloud. Existem muitas políticas lá que você tem que seguir, são recomendações de boas práticas que eles falam para a gente seguir. Então, eu procuro seguir todas. E deixo também, os arquivos ficam criptografados, né? Então, em relação ao arquivo, né, isoladamente, lá em nuvem, não vejo tanto problema. Agora, ao dado, é melhor você deixar ele num ambiente interno da sua empresa, né? O que acontece hoje no ransomware, que as pessoas estão conseguindo invadir, né? As pessoas hoje, com essa pandemia, como é que esses hackers estão conseguindo invadir as empresas? Né? Porque antigamente eu tinha acesso alguns clientes me dão lá uma chave de VPN para eu acessar, eu sou o cara da área, né? Trabalho nos meus computadores, os meus computadores eles têm antivírus, eu não fico clicando em link de Facebook, nem de WhatsApp, nem nada. Agora imagina o cara que era do escritório, ele era do marketing, ele nem acredita muito nesse negócio de antivírus, acha que deixa o notebook dele pesado, o filho dele vem e senta toda hora aqui, pá. O que acontece com a segurança? Ele está lá conectado via VPN na empresa dele. A VPN não tá tão bem configurada, estava configurada para os caras profissionais, mas agora o cara do marketing, ele tem um outro perfil, aí o hacker achou uma porta de entrada, né? Por isso que eles estão conseguindo invadir os servidores das empresas, porque eles acharam esse buraco aí, que são essas pessoas que usam computador de qualquer jeito, né? Isso equivale, a gente poderia dizer que se deixou de ter acesso apenas a pessoas conhecedoras para se dar acesso a leigos, porque todo mundo tem que acessar a empresa, e isso gerou uma vulnerabilidade. Gerou uma vulnerabilidade, porque o cara, vamos supor, ele é do marketing, ele é bom no marketing, ele é um profissional de marketing, né? Mas ele não tem aquela pegada profissional do cara desse sistema, né? De botar um antivírus, de fazer a varredura, né? De limpar a máquina. A gente fica... os leigos, quando estão diante da gente, eles acham que você é excessivamente preocupado, você é paranoico. Paranoico, Não é. Não, mas não é, Robson. Aqui em casa, aqui, ó, eu trabalho no escritório aqui, ó. Eu vim para minha casa, meus filhos eram pequenos, eles ficavam desenhando aqui no meu pé, aqui eu trabalhando, era uma delícia. Que gostoso isso. Hoje eu falo para eles, ó, se sentar no meu computador, toma choque. Porque o meu computador é para uso profissional. E aí todo mundo, pô, pai, não tem conversa. Se sentar aqui, toma choque. Legal, bacana. Viu, Hélio, essa questão da proteção de dados era extremamente sensível, né? A gente percebe, eu acho, não sei como é que você vê isso, mas eu acho que, eu não sei se tem, como é que isso no mundo, mas hoje, você falou um negócio extremamente importante, né? Hoje o pai chega para o filho ficar quieto, dá o celular, dá o notebook na mão dele, dá o tablet na mão dele, e às vezes ali tem uma porta de acesso escancarada, né, para quem quer roubar essas informações. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha, voltando ao processo lá quando ele nasce aí no seu sistema, no Arquivo Vivo. Como que é feita a digitalização? Por exemplo, a minha dúvida eu não lembro de falar sobre isso, de um documento muito grande, fisicamente, planta, né, uma planta, de engenharia e tal. Como é que vocês fazem a captura dessa imagem? Como é que nasce aí o processo? Como é que vocês identificam quais são... E como é que vocês identificam os dados que tem que ser, a posição e tal? Isso bem a parte física mesmo do processo.
Isso aí você tem scanners de grandes formatos, né, que fazem a digitalização dessas plantas de engenharia, né? Então, isso daí tá, inclusive, quando eu comecei, o meu primeiro parceiro comercial, ele fazia escaneamento de planta de engenharia, de grandes formatos, né? E o meu maior cliente hoje, que é a Universidade de Maxon, eu entrei lá por conta desse parceiro que fez a digitalização das plantas de engenharia lá. E a planta de engenharia tem um detalhe, né? A indexação dela geralmente é feita pelo carimbo, né? Pelas informações que constam no carimbo, né? É uma indexação bem simples. Mas é curioso, porque é assim, eu vinha de um histórico de processamento de imagem, de cheque, né, João? A gente teve até uma proximidade sem saber, né? E eu vinha desse histórico de processamento de imagem. Então, quando eu comecei a fazer o arquivo vivo ia partir para a gestão do documento eletrônico, né? Deve ser fácil, né? Mas a questão, cara, é que quando eu comecei a vender a gestão de documento, eu efetivamente não sabia organizar documento. Não sabia organizar documento. E olha, organizar documento não é fácil. Tem o pessoal dos arquivos, os arquivologistas lá, que eles estudam como organizar os documentos. Realmente existe toda uma aplicação que eu fui ler mais tarde, fui lendo. E como é que eu fui aprendendo? Né? Eu fui aprendendo, vocês vão achar engraçado, mas eu fui aprendendo fazendo proposta. Olha só um exemplo. Uma vez me ligou um cara aqui, de uma termoelétrica que tem lá no fim da Santo Amaro, né? Santo Amaro vai lá até a Zona Sul, lá tem uma termoelétrica lá, e lá dentro tem uma Petrobras lá dentro. E aí o cara me ligou lá, falou, olha, eu queria fazer uma cotação. E acontece muito de você receber ligação de cotação, porque o cara precisa de 3 orçamentos, né? Aí eu fiz isso com outros, mas esse foi bem marcante, porque eu aprendi bastante com esse rapaz. Eu peguei e virei para ele e falei assim, você quer um orçamento ou você quer me dar uma oportunidade mesmo, né? Aí nós começamos a conversar e ele falou que ele queria indexar planta de engenharia, né? Porque planta de engenharia, geralmente, eles indexam pelo cabeçalho e muitas das informações que estão no desenho, elas acabam perdidas, né? Então, imagina o seguinte, imagina você tem a porta de um carro e dentro da porta, do desenho da porta de um carro, você tem o desenho da fechadura. Você tá desenhando aqui a porta do Fusquinha, você tem lá o desenho da fechadura. Amanhã você vai fazer o projeto da porta da Kombi, você fala assim, eu posso usar aquela fechadura do Fusquinha. Onde foi mesmo que eu vi aquela fechadura? Aí você tem que ir lá no arquivo dos desenhos, pesquisar desenho, procurar uma fechadura que está lá no meio da porta do Fusquinha. E você já não lembra mais, entendeu? Então a demanda desse cara era justamente isso. Ele queria reindexar toda a base de desenho deles para poder pegar o que estava internamente dentro de cada desenho, entendeu? Então, esse processo que agora volta um pouco na questão de organizar documentos. Porque você tem que saber, quando você pega um documento na mão, você pega uma nota fiscal, de uma transportadora, por exemplo. O cara transporta carro para Rio de Janeiro, mas ele transporta para o Chile também. Então, quando você pega esse tipo de documento, você tem que fazer uma boa leitura nele, porque a pesquisa do documento que foi para o Rio de Janeiro, ela vai ser feita em cima de uma chave. E a pesquisa do documento que foi feita, do documento que foi para o Chile, do carro que foi para o Chile, vai ser feita em cima de outra chave. Então, você tem que, percebe? Essa é a grande dificuldade da gestão de documento. É essa leitura que você tem que ter, que você demanda um conhecimento daquilo. Não é simplesmente fazer um software, entendeu? É você ter que realmente entrar no contexto do negócio da pessoa e entender dessas nuances.
Porque se você pegar aquelas notas fiscal, que são lá 500 mil notas fiscal, e fizer errado todo esse serviço, e o cara não encontrar nenhuma, você pode ter certeza, você vai ficar queimadaço. Entendeu? Você nunca mais... Aurélio, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a evolução que você vê nisso? Porque, assim, hoje, o que eu tenho visto, até porque algumas coisas que a gente tem que fazer, o cara fala, não, escaneia, baixa um software de escaneamento de documentos no seu celular. Você acha que isso é viável? Você acha que isso é o futuro? Eu começar a escanear a partir do meu celular? Não é meio perigoso isso, não? Porque celular é um negócio meio frágil de segurança, né? O que você acha? Eu acho que, dependendo da informação que está lá, é melhor você não fazer, não. Porque, olha, a questão da informação, né, do dado pessoal, eles querem, porque eles querem passar por você. O cara quer clonar o seu celular e no momento que ele tiver lá que ele está fazendo uma compra, a operadora do celular ligar para você, você sabe o nome da sua mãe, sabe o nome da sua filha, e dá aquelas perguntas pessoais, né? Então, se você tem algo que é sensível para a sua vida, os seus valores financeiros, um extrato bancário, uma coisa assim, uma conta bancária, eu não ponho a conta bancária no WhatsApp, não. Vocês não põe mesmo. Não. Entendeu? O pessoal põe, mas não põe mesmo. É o maior perigo isso daí. Então, outro dia, o WhatsApp agora começou a fazer pagamento, né? Então, não paga não. Paga pelo banco. No banco, você tem o sigilo bancário. Ele não pode sair contando, ele não pode sair oferecendo produto para você em função do quanto que você gasta, nem nada. Então, não faça isso. Se você tem um dado que é sensível para a sua vida, não digitaliza não, pelo celular, porque realmente você vai estar usando um equipamento, não tem antivírus, as pessoas acessam e acessam mesmo, né? Então, não faça. Se for pessoal muito sigiloso para você, não faça. A gente podia pegar as criptomoedas do Paulo. A gente podia roubar as criptomoedas do Paulo. A gente já ficou sabendo minha chave criptográfica das moedas não está no celular, está no desktop. Não se preocupe. Tá certo. Quem mais perguntas, Robson ou João? Robson, pode perguntar. Eu vou, Aurélio, como é que... o Aurélio falou da nossa proximidade sem a gente saber, né? Eu trabalhava na Cemp, empresa de gestão de processamento bancário, né? E lá eu vi nascer muita coisa, né? Tinha um software lá chamado EasyCheck, né? Que fazia o que eles queriam lá. João Sérgio. Conheceu o EasyCheck? A pretensão dele era fazer a compensação por imagem, tudo. Eu cheguei a ver alguma coisa disso. Eu levei alguns documentos de uma transportadora para a gente começar a fazer alguma coisa assim. E assim, eu vi o negócio nascer, na prática eu vi nascer, né? Nessa época o Aurélio ele era próximo da empresa que eu trabalhava, e a gente acabou não se conhecendo lá. Mas, Aurélio, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Como é que funciona? Vocês prestam serviço para bancos também, né? Ou não? Olha, eu faço assim, eu sou um fornecedor do sistema e tem a Microban, que ela é a que faz a digitalização do Sicredi, né? E lá nós digitalizamos cheques, ainda digitalizamos cheque, tem cheque ainda. O boleto já não é mais digitalizado, mas digitalizamos muito boleto e digitalizamos contratos, né? O banco tem muito contrato, né? O problema do papel no banco o problema do papel no banco hoje você está vendo as fintechs, né? Na fintech hoje você já abre uma conta bancária, já consegue fazer um empréstimo com depósito com débito em conta, que é um empréstimo relativamente fácil de operar, né? Mas existem muitos contratos. No banco você pode fazer a penhora, você pode fazer uma hipoteca,
você pode fazer um financiamento de veículo ou de máquina, você faz o desconto de cheque também, que ainda tem o desconto de cheque bastante, né? Tem as linhas de crédito do governo, do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, isso tudo ainda movimenta muito papel, né? Ainda tem muito papel para digitalizar no banco. Junto desses contratos, você tem lá uma escritura de uma casa, você tem um extrato bancário, tem os avalistas, tem um parecer técnico. Então, ainda tem muito papel em banco, viu? Eu achava que, pela época que eu via as coisas acontecendo lá, teria pouca coisa para... Mas assim, eu vendi porque a gente enxerga, né, João, o nosso universo, né? Então, quando eu não, porque eu já sei o que eu tenho documento lá que eu aprendo com aquilo, né? Então eu falo, nossa, não sabia que existia. Eu vendi recentemente um imóvel, um imóvel, parece que eu tinha muitos, é o único imóvel que eu tinha, eu vendi, e esse imóvel foi financiado, né? E o banco que financiou para quem comprou, pagou o restinho da dívida que eu tinha com a Caixa. Olha, foi um vai e vem de papel, fiquei pensando, poxa vida, como é que tá aquele GED lá do banco, lá, como é que tá? Não tá, né? Ainda tem a parte legal também envolvida nisso daí, né? Porque acontece o seguinte, imagina que lá, o cara lá, ele assinou lá, ele é avalista, só que ele é casado em comunhão de bens com a mulher dele, pô. A mulher tem que assinar. Aí, de repente, o credor não paga, fica pro avalista. A mulher vai olhar e vai falar, pô, bem, essa assinatura não é minha. Aí ela não vai querer pagar, não, né? Então, isso vai... se você está nisso no meio eletrônico, o cara vai fazer de tudo para não pagar. Então, ele vai dizer, pô, isso aí é fake news, né? Aí, aquele contrato que já rolou 8 anos para dar pau, vai rolar mais 15. Então, é melhor guardar o papel mesmo. Entendi. Então, por isso que o papel ainda... Tem uma coisa que eu vejo pelo que você está falando, porque nós, voltando aqui para o mundo das artes gráficas, e quem é o especialista nisso aqui é o Robson, a gente trabalha com muita digitalização, com muito documento digitalizado, arte digitalizada e tudo mais. E essas artes, Aurélio, elas são... Você tem que guardar esse negócio, né? Você tem que ficar guardando. É como o Robson disse, só que eu tenho que fazer a digitalização, mas eu tenho que deixar editável, né? Eu preciso deixar editável. E até queria ouvir o Robson também sobre isso, porque eu preciso guardar e gerenciar essas artes, que é um caso que a gente tem aí de uma empresa que era gráfica, virou hoje um grande player da área de gestão de imagem, né? Robson, como é que você enxerga essa grande diferença que tem e como é que você acha que isso daí, será que a gente consegue... a minha preocupação é o seguinte, a que ponto no nosso mundo gráfico nós temos controle e temos segurança dos arquivos que a gente recebe? Vamos lá, Pires. Tem duas situações que eu vivenciei há pouco tempo. Uma foi com uma empresa de alimentos e a outra com um laboratório farmacêutico. Em ambos os casos, os produtos têm uma ficha técnica que vai para aprovação ou da Anvisa ou do Ministério, se não me engano, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso gera um dossiê, tá? Até você chegar no rótulo, você tem um dossiê do produto. E o caso que eu citei inicialmente tem mais a ver com isso, porque, vez ou outra, algum componente acaba sendo proibido ou substituído por outro. Então, o fabricante ele precisa comunicar às entidades regulatórias, ele precisa atualizar o produto dele, que é um rótulo, uma embalagem, uma bula, por exemplo. Meus cachorros estão latindo agora. E dentro desse sistema todo de aprovação, eu tenho várias pessoas acessando.
tenho pessoas de entidades regulatórias, que são governo ou agências. Necessariamente não preciso que esse cara entre no meu sistema, mas eu tenho que levar impressinho a versão eletrônica e a versão impressa para depositar lá para eles fazerem a análise. O problema é imagine no laboratório farmacêutico Pires, você ter 1.000 pessoas e lidando com essa tua informação, você tem 20 ou 30 pessoas. Você termina, então, eu termino um produto, né? Um medicamento. Só que daqui 1 ou 2 anos, eu preciso mudar alguma coisa nele. Então, eu publiquei, mas eu tenho que editar. É nesse sentido que eu queria entender como que se pode, como que a gente pode colaborar, porque o que muito acontece, Aurélio, o que eu vou falar, gráfico nenhum vai discordar. O que mais acontece é o pessoal não atualizar a informação para aquele que é responsável pela impressão das embalagens, e muitas vezes isso começa a ser feito, ou então os caras mandam um arquivo errado e tal. Para resolver isso, existem alguns sistemas, uma plataforma de colaboração, mas o gráfico consegue acessar, o cara de assunto regulatório consegue acessar, um desenvolvimento de produto. Então, tem diferentes pessoas, em diferentes níveis de permissão acessando. Isso é uma salada. Isso é uma Mas encrenca você e tem que uma... sempre pensar que essa é uma realidade sua, que ela já existe em outras empresas. Então, por exemplo, na Misted, eles fazem roda de trem. É um projeto. Aquilo, uma hora, Sim. vai também seguir o fluxo de ir para um chão de fábrica para poder ser feito lá no forno. Não é verdade? Só que você guardou aquele projeto que vai sofrer melhorias, você guardou eles, zipou lá tudo que você tinha dele lá, as aprovações e tudo que você tinha no aspecto da engenharia, ele está sendo feito lá no AutoCAD, na mesa do engenheiro, né? Juntou o AutoCAD com o Word, com o que tinha as cotas, e tudo. Você envelopou aquilo lá. Aquilo lá é o versão 1 do projeto, tá? E você faz um espelho dele em PDF para você poder publicar isso para o cara da fábrica poder fazer aquilo. Entendeu? E aquilo anda junto. Aquilo anda junto. Agora, obviamente, a parte referente à matéria dele, lá, a engenharia dele, você guarda em 7 chaves. Né? E a publicação, o que vai acontecer com a publicação? Como ela vai se tornar pública, você tem que ter um ferramental que te dê relatórios de quem acessou aquilo lá. Não é? Você fala assim, pô, por que o Pires acessou 20 vezes isso daqui? Não é verdade? Ele está com uma curiosidade muito grande em cima desse negócio, ele não tem necessidade disso. Então, são 2 universos separados, foi o que eu coloquei para você. Um é o processo de você desenvolver o projeto, tá legal? E o outro é o processo de você tornar isso público. Talvez você não tenha ainda visto a coisa sobre esse ângulo. Uhum. Por isso que eu estou dizendo para você, a minha preocupação com o arquivo vivo não é a edição do projeto, eu não quero ser um AutoCAD, eu não quero ser um Word, não. Eu quero publicar. O meu problema é publicar com segurança. Entendeu? Legal. É esse universo que você tem que passar agora a enxergar com carinho. E falar assim, bom, agora eu vou pensar separado. Uma coisa é fazer, a outra coisa é publicar. Legal. Aurélio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que nós já estamos em cima, nós já passamos do horário, mas é que o assunto é legal e a gente acaba andando com a história, né? Você acessa 20 vezes o documento, ainda quer fazer mais perguntas? Rapaz, por isso você tem fama de... por isso você tem fama de espião. Ele tem fama de espião, viu, Aurélio? Pois então agora você lá... Não, mas na minha cabeça aqui, eu vou perguntar para ele uma coisa, mas na minha cabeça eu já falei, puta, como é que o cara consegue fazer um backup disso, copiar, baixar para um pendrive, alguma coisa? Enfim, depois a gente pergunta, nós vamos ter que fazer outra conversa aqui, porque essa aqui não vai dar. Mas me diga uma coisa, como é que a gente... como é que isso começou? Quando que isso começou no Brasil? A digitalização. Você tem uma ideia disso, não?
Cara, olha, quando eu comecei no Unibanco, foi em 96, né? O formato TIFF, se eu não me engano, era de 93. Então, quando a gente começou no Unibanco, a gente estava bem no começo, viu, Pires? Olha, não era brincadeira. Vou te falar. A gente tinha que fazer o processamento de cheque, e cheque era muito cheque. Eu acho que se imprimia mais folha de cheque do que dinheiro aqui no Brasil. Porque você via cheque de R$2, o cara ia comprar pão na padaria, dava 10 cheques de R$2,50. Então, era muito cheque. E a gente tinha que fazer o processamento de cheque em um intervalo aí de 3 ou 4 horas, né? E o Unibanco foi pioneiro naquilo. Era uma caixona, assim, desse tamanho, assim, de 120 GB. 120 GB é um pendrive hoje. Então, o processo mesmo de fazer digitalização de volume mesmo, eu acho que ele tá por ali, 1990. Você vê, uma coisa que... Você lembra daquela propaganda do Unibanco 30 horas com o Bill Gates? Sim, opa. Naquela época, o Unibanco estava começando a colocar ficha de assinatura digitalizado nas agências. O pessoal punha scanner debaixo do braço e ia digitalizar as fichas nas agências. Então, todo o começo foi mais ou menos aquilo ali. As máquinas de cheque eram uns puta de um canhão de guerra, assim, que fazia a digitalização de 1000 cheques por minuto. Você tinha que usar um troço que fazia muito barulho, né? Então, todo o começo, eu acho que é da década de 90 mesmo, né? 94. Eu comecei em 96. Né? Eu lembro disso daí na década de... comecinho da década de 90, mas não era digitalização, era as microfilmagens, que já vinha de 80. A microfilmagem é mais antiga. Microfilmagem é antiga. Agora, digitalização, eu também lembro mais ou menos por aí. Nacional, Unibanco. Eu estava no Unibanco um pouco antes de você entrar. Eu lembro disso também. Muito bom. O formato TIFF foi criado pela Aldus em 87, mas ele se tornou popular. Travou, Paulo? Travou. Eu tinha a ideia de que era 93. Paulo travou. Não, é que ele foi criado em 87, mas ele não foi usado, né? Você cria uma coisa, usar é outra coisa, completamente diferente. Vocês fizeram me lembrar... Isso daí foi uma... Diga. Vocês fizeram me lembrar, vocês falaram de talão de cheque. Eu, quando comecei na área gráfica, eu era vendedor de gráfica de etiqueta adesiva. Hoje o pessoal fala label, mas era etiqueta adesiva. E eu atendia a região do centro de São Paulo. O que eu vendia de bobina, daquela etiquetinha retangular, que era para fechar o talão de cheque, isso era um absurdo. Eu atendia quase todos os bancos. Isso. Cara, cheque era muito cheque. Cara. Era muito cheque, cara. Eu vendia demais aquilo. Eram pedidos assim de 1 milhão, 2 milhões todos os meses. Mas 1 milhão, 2 milhões de talões, não de folhas. É um absurdo, uma ignorância. Ô Robson, eu vou dizer uma coisa para você. O cheque, depois do dinheiro, ele era o segundo maior recebível do mercado. O que a economia precisa ter para girar é o tal do recebível. É aquele papelzinho que você dá para o outro, e o outro te dá o produto, e você vai para frente e faz a economia girar. E no período inflacionário, lá do Sarney, o que salvou a nossa economia de não dolarizar foi o cheque pré-datado. Porque o cheque pré-datado é o crédito mais fácil que você tem no mercado. Você chega na quitanda e fala assim, segura aí para mim, eu vou te pagar esse alface aqui em 10 vezes. Você dava lá 10 cheques pré-datados para o cara. Isso é um crédito fácil. Né? É verdade. Então, o cheque, ele salvou a nossa vida aqui no período inflacionário. E eu digo para você, se a inflação foi uma criação brasileira, né? O cheque pré-datado foi brasileiro. E é uma criação brasileira. Porque é uma coisa engraçada, né? Que eu falava isso em aula até. Cheque é pagamento à vista, né? É uma ordem de pagamento à vista. No Brasil, era uma ordem de pagamento
que você podia usar como recebível e o banco descontava, né? Que é mentira, o banco não desconta cheque. O banco não desconta cheque. O banco faz uma operação clean e ele guarda o cheque em calção. Exatamente, faz a Ele custódia. vai depositando na sua conta. Meu, isso não sei se ainda é, nem sei se eles fazem isso, ainda deve fazer. A gente guardava isso na agência, no cofre da agência, no dia, cada dia ia alguém lá da parte de tesouraria, tirava os cheques de depósito, olhava ali e fazia, vamos fazer o depósito dessa conta aqui, fazer o depósito dessa conta aqui. Cara, era assim que funcionava. Ô Pires, você ouviu falar, você já ouviu falar o termo cheque podre? Cheque podre? Vale. Já ouviu, João? Desses daí eu conheço todos. Já. O cheque podre, uma vez eu estava aqui, me ligou um cara aqui de Campinas, era de uma factory. Aí eu trabalho com cheque podre. Cara, eu trabalho com cheque há tanto tempo, eu nunca ouvi podre. Era o cheque que a pessoa não pagava, aí ele ia no banco, ele comprava o cheque de baseada do banco, e aí ele ficava ligando para as pessoas. Então, e ele queria lá botar uma máquina lá para separar os cheques que fossem mais de valor maior, porque os de valor menor ele ia jogar fora. Caramba, até isso, olha que coisa. Porque a Factory, na verdade, a Factory é isso, né? A Factory é uma empresa de operação comercial que compra recebível. É isso. Isso mesmo. Ô Pires, vocês fizeram me lembrar que uma das últimas ações comerciais que eu fiz lá na Service Bank foi eu comecei a negociar, em seguida eu saí, não sei que fim que deu lá, negociar a carteira de cheque podre do Banco Rural. Eles tinham, inclusive eles queriam que digitalizasse, que pegasse olha só, eles tinham cheque em cruzados novos, eles queriam que o sistema fizesse a conversão para pegar tudo aquilo lá, fizesse um cálculo do valor presente daquilo lá, mas que eles queriam ter a imagem do cheque lá. Não era muita coisa, não era muita quantidade, o volume não era muito grande, mas eles queriam fazer isso. Aí eu toquei 2 reuniões e em seguida eu saí da empresa. Mas, poxa vida, olha, Aurélio, grandes lembranças, hein? Grande, é incrível, né? Eu também não lembrava desse cara de Campinas, não. Pois é. Essas coisas que acontecem no mercado financeiro e que você está diretamente envolvido de uma forma ou de outra, né? É isso que acontece. Como você disse lá, todo mundo vai precisar ter o seu certificado digital para que possa ter acesso às informações. Isso daí vai acontecer e eu acho que melhora muito. Eu acho que melhora, inclusive, a segurança de acesso às informações, né? Eu tenho para mim que deve melhorar bastante a segurança de acesso às informações. Com certeza. Eu hoje tive no clube de manhã, porque eu fui nadar. Eu tenho que nadar no Colum. E colocaram lá um dispositivo, está em teste, né? Para identificar o associado para entrar. É óbvio que não funcionou. E eu disse para o cara lá, falei o seguinte, meu amigo, eu tenho 1,84 m. O treco está apontado para quem tem 1,50 m. Eu nunca vou conseguir ser identificado por isso. Essas coisas de biometria que precisam ser melhoradas e adaptadas, né? O caso de você usar a digital, usar a digital para você se identificar e tal, eu acho fantástico que funciona muito, inclusive nos bancos, né, Aurélio? Os bancos já estão acessando via digital, mas mesmo assim ainda falha. A biometria ela vai ter agora, tem que ver como é que vai ficar com relação ao negócio da lei de dados. Isso daí o pessoal vai ter que tomar um certo cuidado com relação a isso. Né? Sim. Ô Pires, você pode indicar o Aurélio para o clube lá, hein? Isso aí melhorou. Mas é que lá não digitaliza. Se for para nadar lá, se for para nadar, porque lá não digitaliza. São Paulo, hoje tudo é digital, né? Eles não mandam nem o boleto mais físico, né? Eles mandam pela internet. Então,
Tudo é digital. Ainda bem, né? Eu acho que esse negócio daí, isso daí era uma coisa que... Eu recebo minha conta de água aqui no papel ainda, pô. Eu entro lá no sistema, pô. Marco lá que eu quero vir eletrônico, vem papel. Pô. Fica queimando árvore aí para imprimir papel, não dá mais, né? Sim, mas ninguém fala nada, que o maior custo... Ninguém diz que o maior custo... Então, ninguém diz que o maior custo disso aí é a logística, é o correio, né? O maior custo dessa história aí toda é o custo de correio, não é nem o custo de impressão. Eu fiquei de queixo caído quando eu não vou falar o nome, mas comecei a atender uma gráfica grande que produzia boletos e tal. E por sorte o cliente deu a ele a oportunidade dele desenvolver o sistema de distribuição. Mas ele me dizia, ele falava, Robson, o documento impresso é 20% a 30% do custo, o resto é correio. Porque é uma grande lorota, né? Na verdade é uma grande lorota. Porque o papel desmata. Isso é bobagem. O Brasil no Brasil, 100% do papel produzido no Brasil vem de florestas, de replantio, né? Então vem de eucalipto, e ele é toda hora, toda vez que você faz o corte, ele é tratado, cresce de novo. Então, esse negócio é bobagem. O papel é muito mais ecológico do que você usar qualquer outro papel. Mas o que o Robson colocou é verdade. Não vou falar nome de banco aqui para não dar problema, mas teve um banco que fez uma campanha e falou, olha, nós estamos protegendo as florestas, assim mesmo. E nós agora não vamos mais mandar os extratos, não é nada disso. Ele não está protegendo a floresta nada. Não está protegendo nada. Ele está diminuindo o custo de envio. Reduzindo o custo de envio. Mas eu acho que de qualquer forma, é o que o Robson falou, tem que vir uma pessoa entregar aqui. Isso você precisa ter alguém. É verdade. Né? Então, você precisa ter alguém. Eu acho que quanto mais reduzir papel, tem que pensar o seguinte, se esse papel chegou até você e ele vai voltar, ele vai ter que ser guardado aí por 5, 10, 30 anos. Então isso gera um custo de governança na empresa, que ela tem que ter pessoal para isso, ela tem que locar espaço para isso. Então, quanto menos papel, menos custo. Eu acho que nós precisamos pegar esse dinheiro que está indo para o papel e gastar com diversão. Ou com GED também, né? Fazer com alguma outra coisa. Ou contratar arquivo vivo. Pode pegar o que sobrar do papel e jogar o eletrônico no arquivo vivo, aí fica tudo certo. Pronto. Contrata o L, poxa. Também, uma coisa. Mais alguma coisa. Eu penso que quanto menos papel, mais eficiência. Eu não sei. Cadê o Paulo? Não sei cadê o Paulo. Não sei se temos perguntas. Não temos perguntas, não. Hoje não temos perguntas. Não, né? Então tá bom. Então tá bom. Gente, nós já passamos pra caramba do nosso horário. Eu peço até desculpas ao Aurélio. A gente faz, teoricamente... mas é uma conversa agradável, super agradável. Nossa, gostei muito de conversar com vocês. Desculpa se nós passamos. Que isso. Gente, vamos começar então. Vamos começar a acabar. Vamos começar a acabar aqui? Vamos terminar aqui? Vamos fechar? A pessoa tem mais para fazer na vida? Né? Então tá, vamos começar com o Aurélio. Aurélio, muito obrigado. As suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que foi uma conversa super agradável, gostei muito de conversar com vocês, é uma oportunidade da gente estar falando daquilo que a gente faz, contar um pouco a história da nossa vida, então, isso tudo é muito bom, né? A gente faz amigos, a gente se conhece melhor, a gente explica aquelas questões que a gente sabe da sociedade, conta o nosso ponto de vista. Então, foi muito bacana e eu gostei muito mesmo de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade também de eu estar me apresentando aqui. Obrigado a você. E isso é muito legal.
João. Muito obrigado, Aurélio, por você ter separado aí um pouco do seu tempo aí para contar aí um pouco do seu trabalho, e foi muito bom, além de eu ter atualizado uma série de informações aqui que eu já considerava perdidas. Lembrei de muita coisa aqui, viu? Olha, foi muito bom, viu? Precisamos trazer, viu, Pires? Vamos fazer, somando nós hoje, que são 2 votos, vamos trazer mais gente aqui que trabalhou em banco, que a gente precisa contar a história de banco aqui, viu? Banco e retaguarda de banco aqui, viu? Tem muita coisa de aqui banco, para tem contar. muita história para contar. Então, obrigado, legal. Aurélio. Boa isso, ideia. João, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Queria agradecer ao pessoal que ficou ao vivo com a gente, a quem vai assistir gravado. Mais uma vez, um prazer estar com vocês, Robson, Pires e Paulo. E o Pires, eu queria falar 2 segundinhos para o pessoal, posso deixar registrado Claro. aí uma informação? Então, para quem nos acompanha aí desde o começo, queria deixar registrado que devido a uma série de compromissos velhos que são novos novamente, porque o nosso programa, que é o nosso compromisso, começou durante a pandemia, né? E aí algumas coisas que eu deixei de fazer, eu estou voltando a fazer agora e fica incompatível o horário com o horário das lives, né? Então, a partir da próxima live, eu não vou estar mais presente, mas estou com o grupo, a gente está com o núcleo de pesquisas andando, né? Inclusive, temos 2 pesquisas no ar, né? A segunda fase da Impressões 2021 e a primeira rodada da Grandes Formatos. Né? Então, estou com o grupo, estou colaborando, estou trabalhando, e vocês só não vão ter o prazer de ver esse rostinho lindo aqui nas lives, né? Mas já estou com saudade disso tudo, mas a vida precisa seguir. Então, era isso. Obrigado mais uma vez, obrigado, Pires, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui batendo papo aqui há 15 dias. Agora a gente vai bater papo só nos bastidores. É isso aí. Legal. João, Robson. Obrigado pelo caminho até aqui nas lives, e vamos seguir um outro tipo de caminho, né? O pessoal não vai ver, mas nós vamos te incomodar porque nós somos malvados. Então, nós não vamos te largar. E, Aurélio, obrigado. Eu tinha uma visão um pouco diferente do gerenciamento eletrônico e você tirou muitas dúvidas e me trouxe uma perspectiva diferente, que é aquela a partir da publicação. Eu nunca tinha ponderado de verdade a respeito disso. Legal. E o mercado precisa muito, né? Talvez a falta de conhecimento do mercado, acho que ainda existe uma boa parte do mercado que não tem ideia disso. Isso. E essa conversa está contribuindo para que mais pessoas leigas ou sem informação possam ter uma ideia do que é. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Que isso, eu que agradeço, Robson. Valeu. E Pires, João e Paulo, obrigado, como sempre, vamos em frente. Gente, boa noite, obrigado a todos que assistiram e que assistirão. Valeu. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, ao vivo. Vocês que vão nos assistir depois. Nossa, tem tanta gente que assiste a gente depois, né? Eu fico tão feliz com isso. Pô, assistam mesmo, muito legal. E pode comentar também, viu? Pode bater papo com a gente, isso aí é muito bom. Nós temos lá o contatos@boasimpressões.com e o nosso celular, WhatsApp, depois o Paulo põe aí para vocês. João, cara, nós estaremos sempre te enchendo a paciência. E outra coisa, né? O ponto focal de café do Boas Impressões é na loja do João, é na Paris. Tá? O ponto focal é lá, que a gente toma café e vai continuar indo para lá e conversando com eles. Né? Aurélio, muito obrigado. Aqui. Com certeza. Muito obrigado de verdade. Esse é um assunto muito legal. Para a gente que trabalhou em mercado financeiro e que trabalhou em outros mundos, isso daí é muito importante. Né? A gente sabe como isso era e é problemático, né? E é problemático dentro das empresas. Muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua conversa. Adorei conversar com você, muito bom.
E nós, como o João falou, nós estamos aí, Boas Impressões, o núcleo de pesquisa do Boas Impressões está com a pesquisa Impressões 2021, segunda rodada. Por favor, você que é empresário gráfico, de qualquer área gráfica, por favor, entre lá, responda para a gente. Pesquisasboas.com, segunda rodada do Impressões 2021. E nós estamos também no mesmo site, Boas Impressões, pesquisa.boasimpressões.com. Nós estamos com grandes formatos. Você que trabalha com grandes formatos, com plotters e tudo mais, por favor, responda. O mercado agradece a todos vocês. Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. E, Paulo, é com você. Bom, obrigado a todos aí pela participação, pela colaboração. E entre em contato com a gente no contato@boasimpressões.com. Respondam a pesquisas no pesquisas.boasimpressões.com e nos vemos aí na próxima live, dia 8, ou a qualquer momento em edição extraordinária aqui do Boas Impressões. Paulo, fala do programa de amanhã. Ah, sim, nós temos ainda o programa de amanhã. Amanhã teremos o programa Questão Pessoal com a Cristina Simões. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a chamada da Cristina. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Sim, tenho. Vamos mostrar aqui. Vamos estar falando amanhã. Vamos estar falando amanhã sobre... Deixa eu pegar aqui certinho a... Isso. Opa, desculpem. Desculpem aqui, mas tá... Então, a Cristina vai estar recebendo amanhã para falar aqui com a gente sobre o sucesso do cliente, com a Cristina Simões e o convidado Aparecido Jatuba, né, Head of Customer Success. Tá, vamos ter amanhã a partir das 19 horas, mesmo horário de hoje, e nos vemos online amanhã. Ok, pessoal? Então, por hoje aqui, finalizamos aqui a nossa participação hoje, e deixa eu soltar os créditos aqui. Opa.